Quantos estão preparados para ouvir um mistério? Estão preparados? Sim. Pois veja, o apóstolo Paulo escreveu mistérios, mas não os explicou. Os escreveu e os deixou escritos. A mim cabe ler e explicá-los. Ele vos deu o mistério e eu vos dou em revelação. Revelação é quando se te revela algo que de momento você conhece, aprendes, e isso dá um fruto em tua vida. E eu recebo que tu recebes o fruto do ensino de hoje. Amém? O tema é a eleição. Diga eleição. Vamos ver o escrito, verdade que sim? Bom, Romanos 9, verso 11. Diz: pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem bem nem mal. Falando de seres humanos, verdade que sim? Não haviam nascido, verdade? Nem haviam feito ainda nem bem nem mal. Para que o propósito de Deus, conforme a eleição, fosse seu tema, conforme ao livre-arbítrio, conforme à vontade do homem, que o homem escolhe a Deus. Não o propósito de Deus para com os seres humanos. Conforme ao propósito da eleição, permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. Pois diz aqui, abençoado, que o neném está dentro do ventre da mamãe, então não fez nem bem nem mal. E então, para que o propósito, conforme a eleição, não por obras, o menino está aí dentro e ele diz: esse é um filho meu, eleito. Mas não se sabe como vai se portar, porque imagine se nasce por lá no bairro. Pois se esse abençoado nasceu ali, e de momento tem umas amizades bem más, e esse abençoado vai para um tribunal, se torna um criminal, um ladrão, mas o problema é a obra má ou boa, o problema é que são eleitos desde o ventre. Olha, isso a religião não ensina. O que ensinou a religião? Que se você se porta bem, faz a primeira comunhão e te batizas, e pagas o preço, um dia papai Deus averigua se tu és salvo, se vais ao inferno ou se vais ao céu. A eleição, um tema que por Paulo ensinar isso em Roma, você sabe o que disseram os religiosos de Roma? Os religiosos de Roma disseram: olha, não convém que este homem viva, não gostamos disso. Agora veja o que diz o verso 10 de Romanos 3. Como está escrito? Diga, está escrito: não há justo, nem até mesmo um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Não há quem o quê? Então, se não há quem busque a Deus, como é que vão encontrá-lo? Usando o seu livre-arbítrio? Não, porque não o entendem. Para usar o livre-arbítrio você tem que entender. E Paulo disse: não há um justo, nem o justo. Não há nenhum bom. Não há ninguém que entenda. Quer dizer que ninguém entende. Como é que você vai poder usar o teu livre-arbítrio? Agora, se você entende hoje, eu entendo, é porque Deus usou seu arbítrio sobre o meu e me convenceu. E me abriu o entendimento. Então diz aqui, diz que, olha, o capítulo 2 onde estamos, diz: todos se desviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Quer dizer que o livre-arbítrio é uma mentira. Diga, uma mentira. Diga, eu não vou crer mais nisso. Diga, Deus é soberano sobre minha vida. Veja, o Vaticano, daí alguma coisa aconteceu que ordenaram a morte de Paulo. Porque ele foi a Roma falar coisas que eram impossíveis para Pedro, o primeiro Papa, suportar. Você não vê que Pedro andou com Jesus? E Pedro era amigo de Jesus. E Pedro caminhou pela água, um homem que fez muitos milagres. Então Paulo era um perseguidor de Jesus. Paulo matou a cristãos. Mas então agora vem Deus e pega Paulo e o torna apóstolo de nós gentios. Então quando ele chega com essa informação, parece que Pedro disse: esse homem é do diabo, ele está dando a informação aí. E olha, e veja que a Pedro não gostou disso, dando a entender isso. Veja o que verdadeiramente insultou a toda Roma. Veja o que diz no 20
Mas antes, ó homem, aí estamos todos? Sim? Romanos 9:20, mas antes, ó homem, quem és tu para que alteres com Deus? E aí se alguém sentado está dizendo, isso me cheira injustiça, está altercando com Deus. Sim, porque que parece injusto um rapazão se porte mal e que Deus o salve e o rapazinho que se porte bem e não o salvem. Por isso é que isto é um mistério. Se salva aquele que se porta bem, se perde o que se porta mal, não é mistério. É o normal, é o que se tem sentido comum. Mas mistério é que aquele que se portou mal foi salvo e o que se portou bem. Lhe disseram, não te vistas, que não vais. Dirá o vaso de barro ao que o formou, por que me fizestes assim? Ou não tem poder o oleiro, este é Deus, sobre o barro, para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Olha, um homem de honra e outro de desonra. Agora veja outro verso. E que, se Deus, querendo mostrar sua ira, olha, Deus quer mostrar sua ira. Você sabe que, abençoado, você sabe que Deus não é bom? Não, atente bem. Deus é bom e também é mau. Você não vê que dele vem o bem e o mal? Foi ele que formou o diabo. Ele que o criou, foi ele. Veja, uma parábola do pródigo, que havia um rapazinho que foi e pediu tudo. Lembra-se da parábola do filho pródigo? Foi e gastou tudo. E houve um que ficou com ele, o obediente. Qual era o mal? O que se foi ou o que ficou? O que ficou. Porque se encheu de ira e de rancor. Porque o pai amava o que se foi, ao pródigo, aquele que estava ali comendo comida com os porcos. Ele disse, me dá pena, rapaz, você é meu filho, eu amo. E quero que volte. Mas um belo dia, pois o rapaz sentiu que essa comida de porco, isso não está legal, na base do meu pai eu comia melhor, deixa-me regressar. Pois ele disse, bom, eu vou regressar, mas eu sei que meu pai vai me dar bofetadas e patadas, mas eu vou dizer para ele que não me trate mais como filho, mas que me meta ali a trabalhar com os servos ali, com os trabalhadores dele, eu me torno ali como um qualquer aí. Mas o que ele não sabia é que assim você se sente às vezes, ai pai, isso que papai Deus está me vigiando, tudo que me aconteceu, Deus está me castigando, e aquilo e isso, eu tenho uma maldição, porque bom, vou me voltar, se me tirar isso, eu fiz mal, estou enfeitiçado, são bobagens, abençoado. Se você é um escolhido desde antemão, você tem anjos que velam por ti, você não necessita que ninguém te leia mal, te digam do signo zodiacal, isso são estupidezes, abençoado. Você está abençoado com toda a bênção. Você é um escolhido desde antes da fundação do mundo. Diga a eleição. Diga, eu respeito o que Deus elege. Deus elege. Esse é o ato de sua vontade. Ele é soberano. Quando eu estava no sistema evangélico, eu tive por muitos anos ali, havia uma canção que se chamava Jesus é meu Rei soberano, e grato é cantar seu nome, és Rei e me dê. E eu cantava, era soberano, mas queria em livre-arbítrio. Ou seja, que o que eu cria, cantando, eu danificava falando. E às vezes, o que eu cria falando, eu danificava cantando. Porque o sistema protestante, tudo está corrompido, as pessoas não sabem o que creem. Porque eles não entendem que ele é um Deus soberano, um Deus de propósito. Veja, as pessoas creem que Jesus foi morto por debilidade. Vamos buscar em Atos para que você veja o soberano que é Deus. Atos, capítulo 2, para que você veja. No verso 23, para que você veja como funciona o plano de Deus, porque há pessoas que creem e têm pena de Jesus. Você lembra quando antes levávamos nessas procissões que nós nos punhamos chorar, carregando no dia da Semana Santa?
como diz, pobrezinho, veja como mataram, cuspiram nele. Mas veja o que diz aqui da morte de Jesus. Diz, a este, falando de Jesus, entregue pelo determinado conselho e antecipado conhecimento de Deus, prendestes e matastes, por mãos de iníquos, crucificando. Mas o que diz? Que foi morto pelo predeterminado conselho, ou seja, que o plano de Deus era que ele morresse. Alguma coisa o mataram. Ele buscou o momento adequado para morrer, porque ao morrer ele iria revelar os mistérios e te iria dizer, olha, esse teu filho que morreu, que te disseram que está no inferno, esse é um abençoado. Olha, aquele que nunca foi na igreja, um dia foi numa festa, tomou muito álcool e se meteu num poste e morreu ali. E então foi o pastor e te disse, esse aí, olha, esse não se arrependeu, eu nunca o vi na igreja, e esse está no paraíso. A gente, sem dúvida, aquele que se portou bem, olha, que tocava a trombeta com as ofertas que dava, que comprou o banco dos pobres, aquele que ajudou os pobrezinhos e repartiu milhões, saberá se é um vaso de ira e você diz, esse sim que está no céu. No céu? No céu de sua boca. Olha, esse está destruído, não há memória dele. Por isso, isto não é por aparência, abençoado. Isto não é por aparência. Há pessoas que te caem bem, e tu as conheces, e quando vai outros meses, rapaz, isso é pior que... E é uma pessoa que te caiu mal, que te caiu pesadinho, por sua forma de ser, pela forma de se pentear, por um brinquinho, ou de momento você, cuidado, e esse é uma doçura. Porque as pessoas hoje vivem por aparência. As pessoas enganam hoje com boa aparência. Se põe uma gravata bem bonita, se veste um terno, como eu estou vestido assim, te faz um trato e te engana e te tiram $20 mil. Isso não é por aparência, abençoado. Tem que nem tudo que brilha é ouro. Por isso é que tens que conhecer a mente de Deus. E te vais à palavra, veja Atos 13:48 para seguir verificando coisinhas que nos acontecem. Atos 13:48. Bom, vamos ao verso 47. Porque está Paulo aqui em sua função, não, quando começou. Diz o verso 47, porque assim nos mandou o Senhor, dizendo, te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. A Paulo puseram para que chegasse até os confins, a todas as nações. Mas o mataram. E veja como linguajar paulino, veja como diz Paulo, verso 48. Os judeus ouvindo isto. Quem? Qual? Quantos são gentios aqui? Pois quando você me escute, reaja, porque você é um gentio, você não é nenhum judeu. Para que é que está ouvindo a Pedro, a Tiago? Tiago é judeu, Pedro, um judeu. João era um judeu, e escreveram eles para os judeus. Paulo era o único que nos escreveu para nós, gentios. Honre sua raça. Veja o que diz o verso 48. Os gentios, ouvindo isto, se regozijavam. Alguns se atribulavam. Se regozijavam e glorificavam o quê? Glorificavam o quê? Isso não é o que você faz quando você vê me escutando aqui. Aqui você não está glorificando a José Luiz, nem glorificando o altar ou as luzes. Você não está glorificando aqui isso. Você não está glorificando a forma que eu estou posicionado, com as minhas mãos aqui, nem com meus joelhos. Você não está glorificando, você está glorificando aqui a palavra. Porque um gentio está suposto a glorificar a palavra, não uma experiência mística, que caminhava de pé ou que se levantava no ar. Não, é a palavra o que você tem glorificado. E veja o que acontecia quando glorificavam a palavra disso. Glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que passaram à frente.
todos os que se arrependeram, todos os bons, todos os piedosos. Quem é que creu? Os que estavam o quê? Olha essa palavra ordenado. Você sabe quem é que te ordena, a verdade? Que escolhe? Creram todos. Ouça isso. Porque em um grupo há ambos. Quando há multidões assim, aí você tem gente buscando pães e peixes, e há outros glorificando a palavra do Senhor. E então, pois, os que estavam, olha, quando diz os que, parece que nem todos creram. São os que, verdade? Os que estavam ordenados para a vida eterna. Esses são os nenês, esses que estão no ventre da mamãe, e desde lá Deus diz: Ana Luísa vai ter um filho que é salvo. Maria vai ter um filho que é salvo. E então, tu que tens filho, pois meus filhos não serão salvos, já são salvos, porque tu és salvo. E veja, o Senhor está de parte de teus filhos. Veja o que aconteceu, que te sacou de tua nação. Sabe o trabalho que você teve para pegar esse visto e essa permissão tão difícil que é entrar? Te sacou. Você não veio aqui a buscar outra coisa a não ser o que eu estou te dizendo, porque é com isto se a metade de você está arrependido de ter chegado. Porque com este conhecimento você pode regressar a teu país e você vai ir bem abençoado, porque esse conhecimento transcende a situação econômica de uma nação. Isto, pô, é para isso que você que chegou a Miami. Ou talvez chegou a Nova York e voltou para Miami. Porque você tinha que escutar isso. Porque este é o Evangelho de vossa salvação. Estas são as boas novas que vão te fazer feliz, que vão te dar felicidade, que vão acertar teus passos, que não vão andar mais à deriva como esses que estão aqui, um dia te levantam e no outro dia, ai pai, o que aconteceu? Não. E vais parar de pegar conselhinhos psiquiátricos e psicólogos, porque olha, vais ancorar tua vida, vai estar ancorada, vais tomar boas decisões, teus filhos vão ser decisões boas. Esta é a palavra de graça. Veja, vou te dar um último toquezinho que vai te sacar as meias sem tirar os teus sapatos. Isso é difícil, verdade que sim? Mas eu tenho que dizer, porque faz parte desta revelação, porque isto eu faço para sacudir-te um pouquinho. Veja Mateus 26, para que tu vejas o que aconteceu aí. Mateus 26. Livro histórico de Mateus. Não diz evangelho, porque isso não é evangelho, isso é história. 26, veja o que diz. Capítulo 26, no verso 28. Perdão, no verso 26. Está Jesus por morrer, por entregar a sua vida, e veja o que diz. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoou, e o partiu, e deu a seus discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando a taça, e tendo dado graças, lhes deu, dizendo: Bebei dela todos. Agora veja o que diz o verso 28. Porque isto é meu sangue do novo pacto, que por todos é derramado para a remissão dos pecados. Por quê? Você sabe o que, abençoado? Que Cristo não derramou sangue por toda a humanidade. Ele não iria se contradizer. Como ele vai derramar sangue por vasos de ira preparados de antemão para a destruição? Como ele vai derramar sangue da semente de Caim? Isso são gente má. Gente que vai morrer, não tem salvação. Por isso aqui Paulo diz, olha, não é de todos a fé. A fé não é de todos. A fé são desses que vêm eleitos desde o ventre, que já nascem alambrados com a fé, nascem iluminados com o Espírito de Deus. Vêm já preparadinhos, não há que acrescentar-lhes nada.
Você comprou coisas eletrônicas que dizem tem que mandar buscar essa peça lá e que não trouxe bateria, não veio com isso. Ah, Chico, agora vem outro que diz, isto já vem com tudo, já vem com pilha, tem isso, tem aquilo. Esses vocês gostam, esses vêm completos. Pois assim você nasceu completo, não tem que mandar buscar mais nada. Não te falta nada. Diga, não me falta nada. Olha, povo de Deus, de fato você deve glorificar a palavra. Glorifica, diga, Abba, Pai, essa palavra deve ser glorificada. Isto é o mais importante de tua vida. Jesus advertiu e disse, olha, não é só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isto sai do mesmo trono do Senhor falando contigo hoje. Olha, eu me submeto ao que Deus disser. Eu dei graças a Deus que eu sou um escolhido. Dei graças a você porque você é escolhido. E não só que eres eleito, que reajas, que despertas a esta palavra. Porque uma coisa assim, não, eu sou um eleito e ficas aí. Eu sou um eleito. E vais amanhã para o escritório, para o trabalho, com a mesma cara aí. Eu sou um eleito atribulado, eu sou um eleito. Você tem que glorificar a palavra do Senhor. Você tem que dar gozo, você tem que dar por dizer isso a outros. Veja, a bênção desse ministério, há igrejas que fazem um grupinho de evangelismo. Venham os que quiserem e vamos bater de casa por casa. E os motivam com dinheiro, traz um pastor de lá, traz um motivador. Aqui, teu motivador é a palavra. Se tu és feliz e isto é verdade para ti, você não pode ficar calado. Como vai haver igreja com mentira? E quem te disse a ti que os católicos são cristãos? Eles não são cristãos, eles são católicos romanos, mas cristãos não. E quem te disse que os evangélicos são cristãos? Eles são cristãos protestantes, porque Martinho Lutero abriu uma igrejinha por aí e disse que eram salvos por fé. Isso não é cristianismo. Cristianismo é quando tu estudas as 14 epístolas de Paulo e te identificas com o evangelho da graça, então você é cristão. De fato, o primeiro cristão foi Paulo. Os apóstolos nunca foram chamados cristãos. Dizem no livro dos Atos que Paulo e Barnabé pela primeira vez foram chamados cristãos, porque cristão é um que honra o evangelho de Jesus Cristo, que honra a verdade de Jesus Cristo. Há milhares na internet que creem que são cristãos há anos. E que porque se batizaram, e porque se arrependeram, deixaram de beber, deixaram de fumar, que voltaram a tomar a primeira comunhão. Isso não é cristianismo, meu irmão. Não se equivoque. Não, tudo que brilha é ouro. Para ser cristão, você tem que honrar o evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Vai. Isaías 53, verso 11. Veja o que diz. O verso 11 diz, falando de Jesus Cristo, Isaías, sem ter Jesus Cristo nascido, disse, verá o fruto da aflição de sua alma e ficará satisfeito. Por seu conhecimento justificará meu servo justo a todos e levará as iniquidades deles. Desde lá Isaías já vinha dizendo que isto é por muitos, isto não é por todos. Se você está aqui, você é um privilegiado por ser dos muitos. Por isso uma vez Jesus Cristo disse, falando em parábolas, disse, eu sou o bom pastor e dei minha vida pelas ovelhas, não pelos lobos. Porque ele falava de uma forma, porque você diz, eu dou minha vida pelas ovelhas, então diz, em seguida somente diz, pelas ovelhas? Mas há outros animais, como se chamam? Há lobos. Ah, então é pelos lobos e pelas ovelhas. Isso é figurativo. Isso está em figura, abençoado. Porque não são 100 ovelhas, são milhões e milhões. Milhões de ovelhas. E por isso que ele a comparou com 100 para fazer fácil. Eu sou bom pastor e minha vida eu dou, diz que pelas ovelhas. E se eu tivesse 99 já no redil, bom, 99 ficaria uma. Eu vou a buscá-la. Mas não é buscá-la para ver se encontro, é buscá-la até achá-la. E depois disse, minhas ovelhas ninguém vai as arrebatar da minha mão. Olha esses pastores evangélicos.
Não, porque a ovelha pode brincar, a ovelha pode se safar. Veja, você sabe, é ridículo mais grande. Vou falar do ridículo maior. Qualquer igreja, qualquer pastor que creia que uma pessoa pode se perder sua salvação, ou seja, que esta está aqui por puro capricho mesmo, esses 3 S's, salvo, sempre salvo. Em verdade, eles não conhecem, nem conhecem a Deus, nem sabem o que estão falando. Porque, em primeiro lugar, não está suposto a julgar essa salvação, porque ele está salvo antes de haver nascido, antes do ventre da sua mãe está salvo, e agora que está vivo está